Fala aí, futuro aprovado, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área. E se você não me conhece, sou professora de Geografia, Atualidade, Geopolítica e falo aqui em todas as redes sobre Geografia, Geopolítica, Atualidade para concursos. Vou deixar aqui o meu arroba Prof. Jéssica Fontes lá no Instagram para você seguir. Todo dia eu tô falando de Geografia, tô falando sobre concurso público para deixar isso aqui mais fácil, tá? E o meu TikTok, o Jess Fontes, eu tenho certeza absoluta vai estar aqui os arrobas, que vai ser muito legal vocês estarem lá aprendendo mais sobre geografia, geopolítica e sobre dicas para concursos. Ok? Hoje eu vim com algumas questões do Colégio Naval, da última prova, da prova para a turma de 2024, então da prova que aconteceu em 2023, para a gente rever alguns pontos, a gente está aí quase batendo a porta da prova, então é importante a gente rever como que a banca pega alguns pontos, traz alguns temas, tá? Então é extremamente importante a gente fazer uma avaliação também de como que é o assunto dado pela banca. A banca do Colégio Naval não é uma das bancas mais fáceis que nós temos, é uma banca um pouquinho complicada, ela não tem um autor específico, apesar dela gostar bastante de certos autores, como Odas Belen, não tem um autor específico, então muitas vezes a gente tem que ir avaliando algumas questões através do que ele já colocou pra gente anteriormente em prova, tá? A prova gosta bastante de geografia humana, então isso abre bastante coisa pra gente estudar, então abre bastante os temas. Então geografia humana é uma parte bastante complicada porque é bastante subjetiva, não é que nem geografia física, que é ou não é, sabe? Então, por isso que é importante a gente estar aqui fazendo exercícios, é importante a gente estar aqui fechando alguns conhecimentos. Até mesmo porque, dependendo do autor, dentro da geografia humana, a gente pode ter, uma análise daquele tema um pouquinho diferente, tá? Então, isso complica mais a nossa vida, mas não precisa aí ficar, inculcado com isso, porque vocês provavelmente já estudaram tudo que vocês precisavam estudar, vocês já viram todas as nuances mais importantes, agora a gente só vai fechar mesmo conhecimento, tá? Aqui ele fala pra gente, no decorrer da história brasileira, as relações de trabalho no campo estiveram sempre relacionadas a diferentes formas de exploração de força de trabalho e de acesso à terra. Então aqui tá falando sobre geografia agrária, agricultura brasileira. Quando ele fala pra gente sobre as relações de trabalho, a gente pode ter aí diversas relações de trabalho, tanto no contexto histórico, mas no contexto histórico, obviamente, a gente vai lembrar lá daquele sistema de plantation que trazia pra gente toda a contextualização do trabalho escravizado e, de uma certa maneira, em menor proporção, muito menor proporção, o trabalho assalariado, tá? E mesmo agora, o trabalho assalariado ele tem proporções pequenas dentro do campo brasileiro, tá? Até mesmo porque o campo brasileiro ele foi bastante repulsivo, principalmente durante o século XX, tá? E aí repulsivo porque houve a mecanização dos campos. Um outro ponto também, que faz a gente entender essa menor proporção, é que muitas vezes as relações de trabalho que a gente tem no campo, mesmo num sistema que não é escravizado, que é um sistema de trabalho assalariado, é de parceria, tá? Então, muitas vezes, o trabalhador, ele não ganha salário, ele ganha ali a sua produção que ele vai vender, tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa avaliar. Outros modelos de relações de trabalho que a gente pode, tentar analisar, principalmente numa questão atual, é a questão dos peões, é a questão dos gatos, é a questão dos boias frias, de todo aquele trabalho sazonal. Então, nesse sentido também, apesar de ser um trabalho assalariado, é sazonal, então ele tem uma menor proporção também, tá? A gente vai partir do ponto em que nós temos os trabalhos assalariados e os não assalariados, tá? Dentro dos não assalariados, a gente vai ver os parceiros, e os meeiros. O arrendamento também é uma parceria de trabalho que nós temos, mas de uma certa maneira, aquele agricultor, ele está alugando a terra, tá? Então é importante a gente fazer essa análise, tá? Que também pode ser não um trabalho assalariado. Então ele fala que as relações de trabalho estiveram sempre relacionadas a diferentes formas de exploração da força de trabalho dessa terra. Então, as diferentes formas de exploração do trabalho, a gente pode fazer uma análise do trabalho escravizado, e do trabalho assalariado, tá? E até hoje mesmo a gente pode pensar até mesmo nas relações análogas à escravidão, tá? No início, por meio da escravidão e posteriormente pela dificuldade de garantir ao agricultor livre as condições para aquisição de terra.
E aí é muito importante a gente lembrar, né, nesse ponto, que pelo menos já, né, no século XIX a gente ainda tinha, né, uma estrutura escravizada, mas em 1850, quando a gente tem a lei de terras, a gente vai transformar terras em mercadoria e a gente vai dificultar muito, né, o acesso à terra, tá? Principalmente pelo pequeno agricultor e, né, a pessoa livre. Assinar a opção que contraria as forças de trabalho existentes no campo brasileiro, ou seja, que é incorreta. Assalariados permanentes, trabalhadores minoritários no campo e que recebem salários, ok, então ele quer incorreta. Assalariado permanente, trabalhador minoritário no campo e que recebem salário devendo ser contratados e registrados de acordo com as leis trabalhistas baseados no Estatuto do Trabalhador Rural. Perfeito, tá? O Estatuto do Trabalhador Rural, gente, ele é de 1964. Ele tá fazendo aniversário agora em 2024, tá? E eu particularmente acho que nós podemos ter uma nova questão sobre agricultura, tá? Não propriamente sobre as relações de trabalho, já que caiu ano passado, né? Mas, novamente, falar sobre a organização, por exemplo, das propriedades de terra, tá? Falar sobre a importância dos encargos sociais, né, no campo, relacionado aos trabalhadores. O Estatuto do Trabalhador Rural ele vai ser muito importante, né? Ele vai ser algo que vai chegar muito tarde, já que a gente já tem estatutos, né, associados às leis trabalhistas no meio urbano desde a década de 30. Então, somente 30 anos depois a gente vai ter o trabalhador rural ganhando, né, leis trabalhistas que o protegem. E mesmo assim, gente, o grande produtor de terra, né, o grande latifundiário, ele vai conseguir ter mecanismos ali para flexibilizar as leis trabalhistas, na verdade, para flexibilizar o modo como ele contrata. Então, é nesse sentido aí que ele não quer se sujeitar àqueles encargos sociais que vão vir, que são inerentes ao Estatuto do Trabalhador Rural. Então, ele vai conseguir mecanismos, né, diversos, para poder, né, retirar essa parte de assalariados permanentes. Então, hoje, o que predomina não são esses assalariados permanentes, e sim sazonais, tá? Exatamente para poder ser aí um subterfúgio para a questão dos encargos sociais, né, dessas leis que são alocadas e que esse grande latifundiário não quer pagar, obviamente, porque isso vai, de uma certa maneira, diminuir o lucro dele, tá? Então, esse aqui tá correta. Boias frias, trabalhadores que participam de movimentos sociais de luta pela terra e que ocupam um papel de destaque no cenário rural brasileiro, os quais recebem lotes oriundos da reforma agrária. Não, né, gente? Os boias frias, eles são trabalhadores sazonais, muitas vezes são trabalhadores, né, até que vivem nas áreas urbanas e que durante o período de colheita eles vão para o campo, né, muitas vezes fazendo até um ir e vir entre o campo e cidade para ali trabalhar naquele período de colheita, tá? Então, ele é um trabalhador temporário, bastante característico do que a gente vem falando aí, né? Bastante característico do que a gente vê no campo brasileiro hoje em dia. Um ponto importante, gente, é que a cana-de-açúcar, ela é uma produção que precisa de mão de obra humana para o processo de colheita, tá? Então, se não fosse, a gente já teria mecanizado e a gente já teria perdido esse trabalhador rural, tá? Então, é importante a gente também fazer essa análise de que, por mais que a gente tenha mecanizado muitos campos, esse campo ainda precisa de mão de obra, principalmente quando eu tô falando, né, de algumas produções que são mais sensíveis, então que eu preciso ali da mão de obra humana fazendo aquele processo, ok? Peões, agricultores cooptados para trabalhar na derrubada da mata e expandir a agropecuária do norte do país, não somente do norte do país, tá? Mas essa nomenclatura, ela é muito comum, né, no norte do país, na região amazônica, os quais, por força de contrato, possuem dificuldades para deixarem o local de trabalho quando quiserem, tá? Então, perceba aqui, ó, por força de contrato, seguimos, né, nessa estrutura temporária, tá? E muitas vezes são nesses cenários, né, onde a gente vai ter os gatos cooptando esses peões, que a gente vai ver que essa estrutura, muitas vezes, por contrato por dívida. Os caras ficam ali, muitas vezes, tendo que trabalhar porque criaram dívidas enormes para poder ir até lá trabalhar, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, algum escândalo, né, de trabalho análogo à escravidão, muitas vezes são associados a esses peões
na região norte, tá? Apesar que os últimos escândalos foram da região sul, mas é bastante comum, ok? Peão é uma nomenclatura específica que a gente dá para esse trabalhador, principalmente na região amazônica, ok? Assalariados temporários são trabalhadores sem emprego fixo e contrato sazonal. Então, um exemplo aí é o boia fria, tá? Especialmente em épocas de colheita, além de viverem geralmente na periferia da cidade em condições humildes, né? Literalmente, ou boia fria, tá? Gato é responsável pelo recrutamento dos assalariados temporários, ok? Para as grandes propriedades rurais e comumente conhecido como contratante, o qual barganha com tais trabalhadores de valores que irão receber. Também tá corretinho aqui, tá? Então, o único que estaria errado, de fato, é a letra B, tá? Então, os boias frias, eles não são trabalhadores que participam de movimentos sociais de luta pela terra e que ocupam um papel de destaque no cenário rural brasileiro, os quais recebem lotes oriundos da reforma agrária. Por sinal, gente, apesar da gente ter uma lei de reforma agrária, né? A gente tem a lei de reforma agrária por função social da terra. No Brasil, a gente não conseguiu, apesar de ter essa lei, né, que é uma lei ali do período militar, a gente não tem reforma agrária, tá? O nosso processo, né, de modernização foi um processo de modernização bastante conservadora, né, a modernização do campo, e que não permitiu esse acesso à terra aos pequenos produtores, tá? Principalmente porque a gente tem muitas brechas na lei, muitas brechas, né, nessa estrutura, tá? Então, não conseguimos, de fato, a reforma agrária, e apesar da gente ter, de fato, algumas terras devolutas, algumas terras que são dadas para esses pequenos produtores, uma reforma agrária como fenômeno não acontece no Brasil. Em oposição ao Laninho, foi chamado de Laninho o fenômeno de resfriamento das águas oceânicas e sua influência na atmosfera da porção leste do Oceano Pacífico Equatorial. Por sinal, né, 2023 foi um ano de Laninho. Esse ano, né, 2024, é um ano de Laninha. A Laninha tá começando agora, né? Então faz muito sentido a gente ter tido essa questão ano passado. E na verdade o El Niño do ano passado, né, ele foi um super El Niño, trazendo aí diversas consequências, principalmente para o Brasil. A gente viu aí, por exemplo, as queimadas da região amazônica, elas foram uma das maiores queimadas da história, tá? Então foram queimadas históricas. Durante o mês de setembro, por exemplo, a gente teve a Manaus como a terceira cidade com a terceira pior qualidade do ar do mundo, né? A cidade com a terceira pior qualidade do mundo. Então, assim, foi bastante grave o que passou ano passado, tá? Então, e aí a gente sai de um Laninha, a gente entra no Laninha, né? Coisas que eram para ser anomalia estão ficando cada vez mais comuns. Com relação ao fenômeno climático Laninha e suas consequências para o Brasil, assinale a opção correta. Vamos lá, ele que é o Laninha. O Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico. Ele vai trazer, né, poucas chuvas para o sul e para o sudeste e muitas chuvas para o norte e nordeste, tá? O verão se caracteriza pela intensificação dos períodos de estiagem na região norte e nordeste? Não, tá? A gente vai trazer um período de estiagem para o sul e para o sudeste, ok? Essa é a característica do Laninha. Esse período de estiagem para o norte e para o nordeste é uma característica do El Niño, tá? Durante o solstício de dezembro, então a gente está falando aqui sobre a entrada do verão, ok? Entrada do verão, ocorre a impossibilidade de chuvas no semiárido nordestino. Gente, o Laninha vai trazer muita chuva pro norte e pro nordeste, pouca chuva pro sul e pro sudeste. Impossibilidade de chuva, não. O Laninha vai trazer muitas chuvas para esse semiárido nordestino. Esse fenômeno aumenta a pluviosidade na porção mais meridional do país? Meridional é sul. Não, né, gente? Ele vai trazer seca. Então, vai diminuir a pluviosidade na porção mais meridional do país. Alguns cereais de inverno podem ser favorecidos, uma vez que as estiagens no equinócio de setembro faz diminuir a ocorrência. Os cereais de inverno podem ser favorecidos. Cereais de inverno é muito comum no sul do Brasil, né, gente? Tipo trigo. Até o arroz, né? Apesar de não ser, de fato, né, cereal de inverno, mas cereal de... Assim, o trigo é um grande exemplo pra gente. Alguns cereais de inverno podem ser favorecidos, uma vez que as estiagens, então estiagens no sul, né? No equinócio de setembro, faz diminuir, quando a gente fala equinócio,
A gente tem equinócio, né, de outono e de primavera. Então, ele tá falando aqui de setembro, tá falando do equinócio de primavera pra gente, né? No equinócio de setembro faz diminuir a ocorrência de doenças e melhora a qualidade de grãos. Ok, tá? Então, alguns cereais de inverno podem ser favorecidos de fato, porque uma vez que existem estiagens, faz diminuir a ocorrência de doenças e melhora a qualidade dos grãos, tá? Então, aqui é um pouquinho mais difícil, mas que vocês conseguiriam fazer por eliminação, tá? Então, alguns cereais de inverno, ok, que os cereais de inverno acontecem no sul do Brasil, principalmente, podem ser favorecidos, já que a gente tem estiagem, e aí a gente faz ter a ocorrência de menores doenças e melhora a qualidade do grão. O aumento da pluviosidade na região norte e nordeste, ok, ocorre pelo aquecimento do Pacífico Oriental, e aqui já não faz sentido muito pra gente, né? Fato que possibilita a retração de massas úmidas no país. Acredito que vocês poderiam ficar em dúvida entre a letra D e a letra E, mas de uma certa maneira aqui seria mesmo a letra D, porque a gente não tem fato que possibilita a retração de massas úmidas por todo o país. É uma outra estrutura, tá? É isso, gente. Fiz 2 questões com vocês. Já vou gravar a prova inteira, mas vou dividindo assim em partes para poder ficar mais rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta, prof. Até a próxima.